Imagine-se caminhando sozinho em uma rua deserta ou em uma casa escura. Você sente a presença de algo, mas não consegue ver o que é. Algo invisível te observa. E se eu te dissesse que algumas dessas presenças não são apenas fruto da sua imaginação? Que elas estão esperando por você, por todos nós, no limiar entre o mundo visível e o oculto? Estas histórias não são contos de terror qualquer. Elas têm algo muito mais sombrio por trás. A pergunta é: você teria coragem de enfrentar o que vem a seguir? Bem-vindos ao nosso mundo de mistérios e histórias que desafiam a razão. Prepare-se, porque o que você ouvirá hoje irá estremecer até os mais céticos. As lendas urbanas são histórias que, em sua maioria, passam de geração em geração, cada vez mais distorcidas, cada vez mais aterrorizantes. Mas uma coisa é certa: as pessoas que as viveram jamais se esquecerão do que viram. Hoje, vamos explorar 5 das lendas mais sombrias e perturbadoras que circulam pelo mundo. Se você estiver preparado para confrontar o desconhecido, aperte o play, apague as luzes e venha comigo. Parte 1. A Lenda da Mulher de Branco. A história da Mulher de Branco é uma das mais antigas e mais temidas em várias culturas ao redor do mundo. Diferentes versões existem, mas todas possuem elementos em comum. A figura de uma mulher vestida com um longo vestido branco que aparece à beira de estradas solitárias, assombrando motoristas e pedestres. Mas quem é essa mulher? Por que ela assombra as noites e, mais importante, o que ela quer? O relato. Maria era uma jovem linda, conhecida por sua bondade e beleza inusitada. Ela vivia em um vilarejo distante e seu noivo, José, era o amor de sua vida. No entanto, a tragédia atingiu Maria de forma brutal. Enquanto José estava viajando a negócios, ela recebeu a notícia de que o noivo havia falecido em um acidente. A dor foi insuportável, e ela passou dias e noites vagando pelas florestas e ruas, em busca de um consolo que jamais encontrou. Em uma dessas noites solitárias, Maria desapareceu misteriosamente, deixando apenas um rastro de lágrimas congeladas no caminho. Dizem que desde então, Maria começou a aparecer nas estradas, vestida com um vestido branco sujo, o cabelo desgrenhado, a face cheia de dor. Aqueles que avistaram a mulher, normalmente em lugares desolados, relatam sentir uma presença gelada e uma tristeza tão intensa que parece sufocar o coração. Se você parar para ajudá-la, seu destino será o mesmo que o de José. Um fim trágico. A lenda na atualidade. Em várias partes do mundo, motoristas relatam terem visto a mulher de branco, sempre à beira de uma estrada deserta, com os mesmos sinais de sofrimento. Alguns acreditam que ela é um espírito vingativo que busca a companhia de outros, levando-os para a morte, enquanto outros acreditam que ela ainda está presa à dor da perda, esperando por sua redenção. Quem a encontra nunca mais a esquece. Parte 2. O Homem Sem Rosto. A lenda do Homem Sem Rosto é um dos contos mais arrepios que circulam em várias cidades. Ele é descrito como uma figura sombria, que perambula pelas ruas de uma cidade, sempre com um casaco escuro e o rosto coberto por uma escuridão impenetrável, como se não tivesse rosto algum. O que torna essa lenda ainda mais aterrorizante é o fato de que ele aparece em lugares isolados, como parques ou ruas desertas, geralmente à noite. O relato. Marcos estava caminhando de volta para casa, depois de um longo dia de trabalho. Ele sabia que o caminho até sua residência era seguro, mas naquela noite, algo parecia diferente. Uma sensação estranha de desconforto pairava no ar. Foi então que ele o viu. O homem estava parado na esquina, completamente imóvel, vestindo um longo casaco escuro que parecia absorver a luz ao seu redor. Marcos sentiu um arrepio percorrendo sua espinha, mas, como qualquer um, tentou ignorar e passou rapidamente, desviando seu olhar. Enquanto se afastava, uma sensação de medo crescente tomou conta de seu corpo. Ele olhou por sobre o ombro e viu o homem começar a se mover, mas não com passos normais. Ele parecia flutuar, deslizando silenciosamente até se aproximar de Marcos. E quando ele olhou novamente, o homem estava ao seu lado, ainda sem um rosto, apenas uma sombra. Marcos tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão, como se ele estivesse sendo puxado para algo sombrio. A lenda do homem sem rosto nos ensina a temer o desconhecido, o que não podemos ver, mas que de alguma forma está sempre à espreita,
pronto para nos devorar. O que é pior, o homem que não tem rosto, ou a ideia de que ele pode ser alguém que você conhece, alguém que já cruzou seu caminho, mas de alguma forma nunca viu por completo. A lenda na atualidade. Muitos que afirmam ter visto o homem sem rosto relatam uma sensação de não pertencimento, uma impressão de que o homem é mais uma presença do que uma pessoa real. Ele tem sido associado à perda de identidade, ao medo profundo da solidão e ao vazio existencial. Em algumas versões da lenda, ele é considerado um ser paranormal, que leva suas vítimas a lugares de onde nunca mais conseguem sair. Parte 3. O choro de uma criança no escuro. Esta é uma das lendas mais perturbadoras, especialmente para os pais. Ela começa sempre da mesma forma, em uma casa antiga, em uma rua isolada ou em um local onde crianças normalmente não devem estar. A história fala sobre o choro de uma criança que ecoa pela casa, mas, quando você se aproxima para ver o que está acontecendo, não há nenhuma criança à vista. O relato. Certo dia, Mariana estava em sua casa, sozinha. O marido estava fora, e ela estava cuidando das tarefas diárias. No entanto, em algum momento da tarde, ela ouviu o som de uma criança chorando, vindo do andar de cima. Confusa, ela subiu as escadas e entrou no quarto do filho, mas não havia ninguém lá. O choro parecia vir de outro cômodo, mas quando ela entrava em cada um deles, o choro cessava subitamente. Desesperada e começando a ficar nervosa, Mariana vasculhou a casa toda, mas não encontrou nada. Foi apenas quando ela se aproximou do sótão que a sensação de gelo tomou conta de sua espinha. O choro se intensificou, agora acompanhado de risadinhas infantis, como se uma criança estivesse se divertindo com o medo de Mariana. Ao abrir a porta do sótão, Mariana viu uma pequena figura parada no canto, com a cabeça baixa. Quando ela a chamou, a figura virou-se lentamente, revelando um rosto pálido e distorcido, que sorria de maneira grotesca. Era uma criança, ou algo que parecia ser uma criança. O choro de uma criança perdida, que nunca foi encontrada, se tornou um dos sons mais aterrorizantes da casa. Aqueles que passam por casas abandonadas ou antigas relatam ouvir o mesmo som, uma criança a chorar, apenas para nunca mais se encontrar. A lenda na atualidade. Em várias culturas, o choro de uma criança simboliza a perda ou o luto, mas também o chamado de algo do além. Há relatos de casas antigas e abandonadas onde o choro continua a ecoar, mesmo quando não há mais crianças na área. Algumas pessoas acreditam que isso seja uma manifestação de espíritos perdidos, enquanto outras sugerem que é um aviso sombrio de algo pior. Parte 4. A lenda do Homem da Cigarra. A história do Homem da Cigarra é uma lenda assustadora que envolve um ser sobrenatural, com características que ultrapassam os limites do humano. A figura é descrita como um homem de aparência normal, mas com um detalhe que causa arrepios: uma cabeça que se assemelha a uma cigarra gigante. O homem é mais do que uma figura mística. Ele é considerado uma entidade sombria que sequestra almas. O relato. Aline sempre adorou caminhar pelo parque da cidade à noite. Ela achava que a solidão do local, com suas árvores antigas e bancos vazios, proporcionava uma paz única. Mas uma noite, enquanto caminhava distraída, uma sensação estranha começou a dominar seu corpo. Ela ouviu um som peculiar, como o estalar das cascas das cigarras, mas o som era diferente, mais profundo e perturbador. Ela olhou ao redor, tentando encontrar a origem do som, quando uma sombra se moveu rapidamente ao longe. Aline, curiosa e ao mesmo tempo apreensiva, seguiu a sombra, até que avistou um homem de aparência comum, mas com a cabeça monstruosa de uma cigarra. Seus olhos estavam vazios e negros, e sua boca parecia incapaz de falar. Mas Aline podia ouvir um sussurro estranho que parecia vir de dentro de sua cabeça, como se alguém estivesse tentando invadir sua mente. De repente, o homem se virou e fixou seu olhar em Aline, e ela sentiu como se sua alma estivesse sendo puxada para dentro de seus olhos negros. Ela tentou correr, mas suas pernas não respondiam. Como se estivesse em um transe, ela andou até ele sem conseguir se mover por vontade própria. Quando ela tentou gritar, a voz falhou. Foi só quando o homem se aproximou o suficiente que ela acordou em um pesadelo que não parecia ter fim. Ela estava de volta à sua casa.
mas com a sensação de que sua alma nunca mais seria a mesma. A lenda na atualidade. O Homem da Cigarra é muitas vezes descrito como uma figura que, ao se aproximar, entra na mente da vítima e rouba sua energia vital. O som das cigarras é usado como uma metáfora para a incessante busca de almas. Quem ouve o som das cigarras à noite, especialmente em locais isolados, pode se deparar com esse ser monstruoso. A lenda sugere que, se a pessoa ouvir o som da cigarra e não conseguir se afastar rapidamente, a entidade irá consumir parte de sua alma, deixando-a com a sensação de estar incompleta ou vazia. Parte 5. A lenda do espelho negro. Esta lenda é uma das mais perturbadoras e envolve um objeto aparentemente comum: o espelho. Mas o que acontece quando um espelho não reflete mais a realidade que vemos, mas sim algo além? Algo que ninguém deveria ver. A lenda do espelho negro alerta sobre o poder oculto dos espelhos e como eles podem ser portas para dimensões alternativas, ou até mesmo para outros seres. O relato. João, um jovem estudante, estava hospedado na casa de seus avós, uma velha casa de campo, que tinha móveis antiquados e um espelho imenso na sala de estar. Durante os primeiros dias, o espelho parecia normal. Mas uma noite, depois de um longo dia de estudos, João notou algo estranho. Ele estava sentado na frente do espelho, quando de repente viu um reflexo de si mesmo que não se movia com ele. O reflexo parecia estar em outro lugar, como se estivesse em uma realidade paralela. Ele se aproximou mais do espelho e sua mente começou a enlouquecer. O reflexo começou a se distorcer, formando imagens e figuras que ele não conseguia entender. Havia algo no espelho que não parecia ser ele, mas uma figura sombria que o observava. A cada movimento que ele fazia, a figura no espelho se tornava mais nítida, até que começou a sorrir para ele de maneira grotesca. Desesperado, João tentou se afastar, mas parecia que o espelho estava atraindo sua alma. Ele olhou para trás, sentindo uma presença fria, e foi então que viu uma sombra emergir do espelho, passando para o lado de fora. Com o coração batendo acelerado, João conseguiu finalmente se afastar do espelho e correr para o exterior da casa. Na manhã seguinte, quando ele voltou à sala de estar, o espelho parecia normal, mas algo estava diferente. Ele sabia que o que havia experimentado não era um simples pesadelo. O espelho havia se tornado uma porta, uma passagem entre mundos. E o que ele viu ali nunca deveria ter sido visto. A lenda na atualidade. A lenda do espelho negro envolve o conceito de que espelhos podem ser portais para outras dimensões ou até para o além. Pessoas que experimentaram o reflexo estranho afirmam que, em certos momentos de estresse ou cansaço, o espelho pode mostrar mais do que o simples reflexo. O temor é de que, ao olhar fixamente em um espelho, a mente da pessoa possa abrir uma porta para o desconhecido, trazendo para o mundo real entidades ou espíritos sombrios que habitam aquele outro lado. Alguns sugerem que o espelho é uma forma de abrir o caminho para o além-vida, um lembrete de que o que vemos não é a única verdade. Conclusão. As 5 lendas urbanas mais aterrorizantes do mundo são apenas uma pequena amostra do que o imaginário coletivo criou para tentar entender o medo do desconhecido. Elas são histórias que atravessam gerações, sendo passadas de boca em boca, sempre com um toque de mistério, criando uma aura de apreensão nas mentes dos que as ouvem. O medo da morte, do além e do desconhecido são forças poderosas que continuam a influenciar nossas crenças, até hoje. Enquanto algumas pessoas podem achar que estas lendas são apenas histórias sem fundamento, outras acreditam que há algo mais por trás dessas narrativas, algo que ainda não conseguimos entender completamente. Então, da próxima vez que estiver sozinho em uma estrada deserta, ou se encontrar em uma casa antiga e silenciosa, lembre-se, talvez seja melhor não procurar por respostas. Algumas coisas, após encontradas, podem nunca mais ser esquecidas. Obrigado por assistir. Até o próximo mistério.